O mercado cripto sobe ano após ano e mesmo assim a maior parte das pessoas perde dinheiro. E um dos principais motivos para isso é a temida volatilidade. Você já se desesperou ou pelo menos ficou tenso quando viu o preço caindo? A psicologia humana explica muito bem por que isso acontece e principalmente como você pode blindar a sua mente dos pensamentos negativos quando o preço cai, inclusive a ponto de fazer você comprar mais. Eu acompanho centenas de investidores que já sentiram na pele os desafios da volatilidade e com tanta experiência, tanto feedback que eu recebi deles, eu consegui montar aqui um framework de 4 passos para você superar esse desafio e conseguir lidar melhor no seu investimento. Então vamos fazer um combinado aqui. Eu não vou trazer nenhum papo motivacional de coach aqui, vai ser só experiência, vivência de mercado mesmo. E se pelo menos um dos insights que eu trouxer aqui for útil para você, você vai compartilhar esse vídeo aí com um amigo que investe também e vai se inscrever no canal. Combinado? Muito prazer, me chamo Matheus Savari, sou diretor de operações aqui na Targin, a maior consultoria cripto do Brasil, e o meu framework, ele começa com o número 1, compreender o que se passa dentro da sua mente. O seu cérebro, ele está pregando peças em você quando você vê lá o gráfico todo vermelho, um monte de ativos caindo e o seu patrimônio desvalorizando. Seu cérebro está literalmente pregando peças em você. Isso acontece porque ele foi programado para funcionar assim. E é bom que seja assim, faz todo sentido. Durante milhares de anos, o nosso cérebro foi moldado pela vivência em tribos de caçadores e coletores que também viviam de forma nômade. Ou seja, as pessoas elas precisavam se locomover, elas não podiam estabelecer um lugar físico e único para morar, porque elas precisavam de mais água, elas precisavam de mais caça, e uma vez que elas se estabelecessem num lugar durante muito tempo, um mês, por exemplo, e acabassem com a fauna daquele lugar ali, com a caça, elas precisavam sair para achar mais animais. Isso, com o advento da agricultura e da pecuária, acabou mudando, felizmente. Mas durante milhares de anos era isso. Eu preciso caçar aqui, eu acho água, no mês seguinte eu preciso sair para outro lugar para procurar mais disso, senão eu corro um risco de morte. E o risco era tremendo. Pensa assim, você podia ser o maior caçador, o maior coletor de uma tribo, o chefão, o boss da tribo, mas se você calculasse errado ali um penhasco ou um desnível que você precisasse pular e acabasse quebrando o tornozelo, você ia ser deixado para trás. Então um erro bobo muitas vezes significava a morte, ou foi atirar ali num animal, ele acabou fugindo, pronto, ninguém mais tem comida e nós todos podemos morrer de fome. Era esse tipo de risco que acontecia. Então o cérebro durante milhares de anos ele foi moldado para o quê? Eu tenho que evitar o risco e evitar a perda. Porque nesse cenário, qualquer perda pode significar a perda da minha própria vida. Só que olha que interessante, há pouco tempo atrás, isso há 150 anos atrás, essa realidade deixou de ser real. É claro que muito tempo antes, com a agropecuária e a pecuária, isso foi cada vez mais sendo amenizado, mas ainda assim, pegar uma gripe há 300 anos atrás era um risco de morte que as pessoas corriam, e não tinha como você se livrar disso. Às vezes um erro bobo na colheita, por exemplo, deixava a comunidade inteira sem comida. Só que há pouco tempo, cerca de 15 décadas atrás, tudo isso mudou. E hoje nós temos uma abundância de alimentos, uma abundância de recursos, só que o nosso cérebro, ele vem com uma carga de milhares de anos. Ele ainda não conseguiu se acostumar com a abundância. Então, mesmo com carne no supermercado, antibiótico na farmácia, hospital sempre aberto, o nosso cérebro acha que quando nós nos expomos a riscos, nós corremos o risco de morte, como corríamos há milhares de anos atrás. E é por isso que quando você vê o seu patrimônio derretendo e você perdendo recursos, o seu cérebro entra naquele estado de luta ou fuga. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estou correndo um risco tremendo. Então, o primeiro passo para sair disso é literalmente você perceber que isso está acontecendo. Quando você vê o preço caindo, relembre. O meu cérebro está tentando pregar uma peça em mim. E como é que você começa a se acostumar com essa nova realidade? É muito simples. Fecha o computador, desliga o celular, sai um pouco de casa e veja como não tem nenhum risco de morte atrás de você. Não tem nenhum leão querendo te comer. Isso não está acontecendo. É simplesmente o preço caindo. E o resto, tudo continua normalmente. Se você esquecer do preço, ele vai continuar caindo, mas a sua vida continua. Esse é o primeiro passo. Entenda que o seu cérebro ele tem uma carga milenar de aversão ao risco e aversão à perda. E não é que você tem baixa resistência à volatilidade, não é isso. É que o seu cérebro simplesmente foi programado para funcionar dessa forma. Inclusive, sobre esse assunto, eu recomendo muito aqui o livro do Robert Sapolsky, Comporte-se. Ele expõe aqui largamente, um calhamaço sobre esse fenômeno no nosso cérebro, as estruturas que ele formou ao longo de milhares de anos de vivência em tribos nômades,
recomendo para quem quiser se aprofundar. Portanto, o primeiro passo é esse, compreenda que isso acontece. Já o segundo passo é você tentar mudar um pouco a forma como você encara a volatilidade. Esse livro que você está vendo, Reframe Your Brain, do Scott Adams, ele ensina um truque muito inteligente para nós driblarmos o nosso cérebro quando ele entra no sistema de luta ou fuga, que é você simplesmente mudar a sua perspectiva sobre as coisas. É realmente um treinamento, tá? Médio e longo prazo, isso vai começar a fazer mais sentido. Mas o ponto principal é que você pode começar a enxergar a volatilidade por outra perspectiva. Qual perspectiva? Olha, entenda uma coisa. A volatilidade não é uma anomalia, não é uma coisa que não deveria acontecer. A volatilidade é parte completamente integrante da vida humana. Tudo que existe no mundo é volátil. E eu tive muita sorte que eu compreendi isso bem cedo, tá? Quando eu era um piazinho, 7 anos, eu entendi que as coisas, olha, nem tudo que eu tenho hoje eu posso ter amanhã. Né? Quando que aconteceu isso? Eu estava com a minha família, me preparando para viajar para a cidade dos meus avós, íamos visitá-los, e meu pai estava ali fechando a porta do apartamento, nós no corredor, e toca o telefone lá dentro. Entramos novamente, meu pai atende e ali a gente recebe a notícia do falecimento do meu avô. Então, olha que coisa, né? Nós estávamos ali nos preparando para visitá-lo e no minuto seguinte eu descubro que ele acabou de falecer. Que eu não vou mais poder dar um oi para ele, dar um tchau, não vou mais poder ouvir a voz dele. E aquilo ali me marcou muito, é óbvio, né? Primeiro falecimento que eu vivenciei ali de algum parente próximo, mas aquilo ali virou uma chave rapidamente. E depois foi se confirmando ao longo da minha infância, da minha adolescência, e eu fui percebendo cada vez mais. Nossa, como a vida é imprevisível. Né? Num dia você tem a pessoa amada do seu lado, no outro dia você está velando o corpo dela. Num dia você é rico, no outro você vai à falência, perde tudo, muda uma lei. Num dia o seu país está em paz, no outro dia ele está em guerra. Então, a maior parte das coisas que nós temos para a nossa vida, que elas são arraigadas, né? Pô, família, nacionalidade, pátria, religião, enfim, essas coisas que fazem parte do nosso dia e que servem de estrutura mesmo para nós desenvolvermos a nossa vida, essas coisas tão estruturais, elas podem mudar da noite para o dia. Então, se isso pode mudar da noite para o dia, quem dirá o preço de ativos? Meu Deus, se a volatilidade é parte integrante disso, imagine a decisão de milhões de pessoas durante 24 horas por dia. Porque o preço oscilando é literalmente decisão. São pessoas que estão decidindo comprar ou vender. Isso é absolutamente volátil. É a coisa mais volátil do mundo, a opinião que as pessoas têm. Então, num certo dia, alguém pode ter acordado de mau humor, vai lá e vende. O outro já tem grana demais, ganhou muita grana e quer vender Bitcoin também. O outro, a mulher quer comprar um iate, pega e vende Bitcoin também. Então, eu ficar me importando e até me surpreendendo com a queda de preços, chega a ser risível quando eu paro e percebo que, olha, isso é a vida acontecendo. Isso é parte integrante da vida humana. E é muito bom que seja assim, porque aí nós chegamos no terceiro ponto aqui do framework, que é também uma mudança de perspectiva de volatilidade, que é compreender que a volatilidade não é ruim e que é inclusive graças a ela que nós ganhamos dinheiro. Eu fiz aqui um gráfico de exemplo, tá? Se você estivesse entrando num investimento que não tivesse volatilidade, vamos pensar no melhor investimento do mundo? Não tem sobe e desce e ele só vai subir, tá? É esse investimento que eu preparei aqui. Só que você não sabe que ele só vai subir. Mas digamos que isso aconteça. E você entre aqui, nessa região, com um aporte. Olha, o preço ele chega aqui nessa região, você já está muito feliz. E você pensa, putz, devia ter comprado mais. Ah, mas agora subiu demais, não vale a pena aportar. Aí vai aqui e você pensa na mesma coisa. Putz, devia ter comprado mais, agora não vale mais a pena. Isso aqui não te incentiva a aportar cada vez mais. Agora, se nós temos um ambiente de volatilidade, como é esse, por exemplo, imagina que a parte preta aqui é o ciclo de médio e longo prazo se desenvolvendo e a parte vermelha aqui é de fato a oscilação do curto prazo. Se a pessoa compra aqui, nesse ponto, e o preço cai, putz, fiquei triste, né? Mas logo em seguida, olha só, sobe mais ainda acima do valor que eu comprei. E aí você pensa, putz, devia ter comprado mais. Passou a chance. Mas aí o preço cai para o mesmo patamar e te dá a chance de fazer mais uma compra. Então é bom que isso aconteça. E é um incentivo a mais que você tem quando sabe o que está fazendo num ambiente volátil. Então é só a volatilidade que permite que você ganhe muita grana com investimentos. Porque senão você sobra o quê? A renda fixa? Renda fixa não deixa ninguém rico, né? Essa é a verdade. Renda fixa só dá muita grana para quem já tem muita grana. E o ganho que ele tem ali na taxa mensal, para ele também não deve ser muita coisa. Por mais que renda 100 mil reais por mês, para o patrimônio dele não faz tanta diferença. Então, que bom que há volatilidade. É mudança de chave aqui, virada de chave. A volatilidade é boa.
Eu tenho que agradecer que eu estou exposto, que eu tenho esse tipo de oportunidade para investir e mudar o patamar financeiro da minha vida. Chegando aqui no ponto 4, que é o principal, tudo que eu te falei até agora, ele faz um bom trabalho. Tá? Isso aqui dá conta da maior parte das oscilações. Reassista o vídeo, isso aqui eu já apresentei para centenas de pessoas e de fato foi melhorando a forma como elas lidaram com a volatilidade. Ninguém nunca vendeu com medo que o preço caia. Isso aqui é mérito nosso também, dessa abordagem que nós temos com vários clientes. O preço pode cair, pode derreter. Não, a pessoa não se desespera. E é normal, né? Algum sentimento ruim vem, mas não a ponto de fazer as pessoas terem prejuízo, que é o que todo mundo faz nesse mercado. Todo mundo não, boa parte dos investidores se desespera quando cai e vendem. Mesmo com esses macetes e reframes, né, essas mudanças de perspectiva, você talvez não fique seguro quando passa muito tempo, quedas muito prolongadas e muito intensas. Imagina você estar um mês ali, menos 10, tá, tudo bem, faz parte do jogo. Mês seguinte, mais menos 10. Mês seguinte, menos 30, e vai assim durante 6 meses. O investidor mais estoico possível, mais resiliente, ele vai começar a duvidar que ele fez um bom negócio. E se não é uma boa hora de sair antes que caia mais. Isso vai passar na cabeça das pessoas, por mais que elas entendam que é parte do jogo. E nesse sentido, o Charlie Munger, que foi durante décadas aí o braço direito do Warren Buffett, alguém muito mais inteligente que eu, muito mais experiência que eu, muito mais experiência que 99% dos investidores do mundo, ele sepultou o assunto quando ele disse mais ou menos assim: se você não tem a capacidade de uma vez ou outra na sua vida passar por uma correção de 50% no seu patrimônio investido, então você não serve para investir. Você vai continuar tendo os retornos míseros, miseráveis, porque é isso que você merece, afinal de contas. Mensagem dura, né, que ele traz. Mas é uma lição de vida. Você tem que aguentar a volatilidade se você quiser ter retornos grandes investidos. Se você não aguenta nem 50%, isso aqui não é para você. Não é à toa que uma pessoa que pense assim, ele tem uma das maiores empresas do mundo e é uma empresa só de investimento. Então, como é que eu saio desse momento? Como é que eu resisto à vontade de vender com medo, com pânico, passando por correções grandes assim por muito tempo? Existem 2 pilares, tá? Aqui é o ponto principal. O número 4 do framework é o principal. Você tem que ter, ao mesmo tempo, essas coisas têm que andar juntas. Dados que te deem a certeza de que você fez um bom negócio e, ao mesmo tempo, um controle de exposição. Ou seja, um dinheiro que você não vai precisar. Porque você pode ter o melhor dado do mundo. Você pode ter total confiança que você fez o melhor negócio que era possível. Só que se você precisar sacar o dinheiro, você vai vender no prejuízo. E o contrário também. Você pode não precisar do dinheiro. Isso aqui está para risco. Se precisar, eu perco. Só que se você não tem dados e é um valor relevante que você tem investido, né, querendo ou não, mesmo não precisando, a falta de dados vai fazer você desistir da tese. Então o ponto principal aqui é, se você tem a sua tese de investimento, acompanhe bons dados, dados que te deem segurança, né? Por exemplo, se você passa de uma queda de preços e você não consegue responder a pergunta, por que que eu estou segurando isso? Então você não tem bons dados, você tem que ter embasamento. Ou você tem que ser assessorado, você tem que ter um consultor que te dê essa segurança, que é o nosso trabalho na Target. Se você não tem isso, é bem provável que você vá vender no prejuízo. E ao mesmo tempo, olha, defina um capital que você possa deixar ali exposto por 12 meses, 18 meses, 3 anos na melhor hipótese, se você puder, porque isso vai te dar a segurança de que você não precisa do dinheiro no curto prazo, não precisa nem olhar o preço variando se você não quiser. E aí você passa pelos momentos ruins e consegue surfar novas altas. E quem já passou por isso sabe, né? Parece que é só você vender no prejuízo e pronto, o ativo ele estoura, né? Começa a subir. São assim milhares de casos de pessoas que fazem isso. E isso é comprovado pelos dados também. Depois dos maiores períodos de capitulação, ou seja, de desistência, de venda no prejuízo, o preço começa a renovar novas máximas e ter novamente uma tendência de alta. Porque no fim é isso, tá? A mão invisível do mercado, ela recompensa muito quem faz dever de casa e é paciente e pune com muita severidade aqueles que não sabem onde estão se metendo. E se você quer entender o mercado cripto e quer ter segurança e certeza de onde você está pisando e ter, inclusive, alguém te assessorando nisso com total alinhamento de interesse, alguém que está disposto ali a comprar o risco com você e só ganhar se você ganhar, então com certeza considere conhecer o trabalho da Target. Os links estão aqui na descrição, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o nosso modelo de negócio. E além disso, ó, algum desses itens aqui foi útil para você? Deu uma pensada, isso aqui é novo, isso aqui pode me ajudar? Então lembra do nosso combinado, envie isso aqui para um amigo seu. Como eu comentei, isso aqui é experiência de dia a dia
assessorando muitas centenas de pessoas a entrarem no mercado cripto. Isso aqui funciona. É só você executar, você vai ver o impacto que vai ter no seu dia a dia. O preço pode estar, né, diluindo, pode estar caindo, você vai conseguir dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro. Eu agradeço a sua presença aqui nesse vídeo, espero realmente que tenha sido útil e lembre-se, inscreva-se no canal, deixa a curtida e nós nos vemos no próximo conteúdo.